Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Café com o professor Ricardo Ziegler. Essa é a nona aula, salvo engano. E hoje vamos falar sobre essa questão que caiu na prova do para oficial da Polícia Militar de janeiro de 2019. Foi só uma questão, e depois vamos corrigir algumas questões do nosso grupo, tá bom? Vamos corrigir algumas questões do nosso grupo, algumas questões que vocês estão com índice de acerto não tão alto assim, beleza? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Estamos de volta aí depois de uma semana sem aula, né, por conta de condições de saúde, né? Mas graças a Deus aí venci a dengue, né? Tô vencendo, né? Tem que se cuidar ainda. Mas vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Questão então, o que que ela traz para gente essa questão? Vamos ler a questão aqui. Jeito aqui. O professor tá perdendo a mãe aqui. Pronto, vamos lá. Em uma batida policial, Pedro, policial militar, abordou Marcos e lhe solicitou que apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação e os documentos do veículo. Ocasião em que verificou que Marcos estava com a sua habilitação suspensa por ter dirigido sob influência de álcool. Em vista disso, Pedro informou Marcos que sua Carteira Nacional de Habilitação seria cassada e lhe seria aplicado um valor de uma multa de R$ 880. O Cadu, eu não estou no slide, não, tá? Eu estou na questão, beleza? A questão não, nem tá no slide, para falar a verdade, beleza? É, a questão tá lá no grupo também. Então, falou que ia receber uma multa de R$ 880,41 e o seu veículo seria temporariamente apreendido nos termos da lei. Inconformado, Marcos iniciou conversa com Pedro para tentar amenizar as consequências de seu ato. Pedro então informou que, no caso Marcos transferisse para sua conta bancária pessoal a quantia de R$ 1.000, ele não sofreria naquele momento nenhuma penalidade por dirigir com habilitação suspensa. Indignado com a proposta, Marcos gravou a conversa com seu celular e denunciou Pedro por corrupção passiva, com base principalmente na gravação colhida. Em sede de defesa, Pedro afirmou que a gravação configuraria quebra do sigilo das comunicações, vedada pelo artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, e que, portanto, configurava uma prova ilícita e que seria inadmissível nos termos da Constituição. À luz do caso hipotético narrado acima, discorro utilizando de 25 a 30 linhas brevemente sobre prova ilícita e, se em linha com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários dominantes, as alegações formuladas por Pedro mostram-se procedentes. Então, vamos lá, né, pessoal? O que que a gente tinha que iniciar a nossa questão, certo? Então, a questão não é difícil, né, pessoal? É estar antenado, certo? Com os últimos entendimentos jurisprudenciais, não tão últimos assim, né, de 2019, a prova, a respeito da possibilidade de utilizar uma conversa, certo? Uma gravação ambiental conduzida por um dos interlocutores. Se esse tipo de prova é lícita ou não é. Essa era a questão. A dificuldade, talvez, né, é que você tem que escrever de 25 a 30 linhas, né? Não basta você colocar lá na sua questão que, não, as alegações do policial militar não devem prosperar porque a jurisprudência dos tribunais superiores admite a, a gravação ambiental, né, quando um dos participantes gravam a conversa, né? Seria essa resposta não, você não gastaria nem 5 linhas. Então, você tinha que começar a falar primeiro sobre ilicitude de provas, né? Então, é considerada uma prova ilícita aquela que viola procedimentais ou materiais. A consequência de uma prova ilícita é que ela deve ser desentranhada dos autos,
né? Você poderia, se você lembrasse, citar o artigo 157 do Código de Processo Penal, mas né, dificilmente a gente lembra, né, dos artigos na hora da prova, mas então você teria que trazer uma definição de prova ilícita, certo? Que é aquela que viola ou uma norma constitucional ou uma norma procedimental. Qual a consequência de uma prova ilícita no processo penal brasileiro? Para aí sim, né, falar sobre o entendimento, né, jurisprudencial propriamente dito. Um tópico também, né, que eu queria abordar com vocês aqui, que é importante, é a primeira pergunta, né, que eu queria fazer para vocês, é se o crime cometido foi um crime militar. O que vocês acham? Pode responder no chat aí. O Cadu falou que sim, foi crime militar, né? Militar em serviço contra civil, exatamente. Artigo 9º, inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar. Agora, olha só, Cadu, que curioso, tá? E eu vou trazer aqui uma alteração legislativa para vocês. Mudou aí o slide? Apareceu? Beleza. Olha só que interessante, cara. Antes da reforma de 2023 do Código Penal Militar, o crime de corrupção passiva, ele só era na modalidade de receber, certo? Ou seja, solicitar não configurava corrupção passiva. Ah, mas ele responderia pela corrupção passiva, sim, lá do Código Penal comum, tá? Mas o Código Penal Militar, né, agora, né, com a reforma, você tem, certo? O corrupção passiva está idêntico no Código Penal Militar. E a pena também, né? A pena era menor no Código Penal Militar, antes da reforma do Código Penal Militar de 2023. A pena era de 2 a 8 anos, agora é de 2 a 12. Então, uma curiosidade aí para vocês, foi um tipo penal que teve a sua adequação, né, para ficar idêntico ao tipo penal do Código Penal comum. Na verdade, foi muitas das alterações do Código Penal Militar, para quem está com a gente aí e acompanhou o nosso curso, muitas delas foi para fazer essa adequação, né, deixar equiparado as normas do Código Penal Militar com as do Código Penal comum, certo? Então, o crime de corrupção que ele cometeu foi o crime do Penal Militar, certo? Foi um crime militar e se consumou no momento, tá? No momento que ele fez a solicitação, beleza? Então, era outro tópico que você podia abordar também, né? No caso em tela, foi praticado o crime de corrupção passiva, o crime militar de corrupção passiva pelo soldado da Polícia Militar, certo? Então, já era mais um elemento que você poderia colocar. Sobre esse tema, captação ambiental, é importante que a gente saiba diferenciar, né, a interceptação ambiental da escuta ambiental e da gravação ambiental, né? Então, interceptação ambiental, pessoal, é quando você tem um terceiro, certo? Que vai captar sem que nenhum dos dois saibam, beleza? Então, essa interceptação ambiental, ela demanda uma autorização judicial, tranquilo? Ela demanda uma autorização judicial. Então, quando um terceiro capta o diálogo de duas ou outras pessoas sem que nenhum dos dois saibam do alvo, né? Então, a polícia vai lá, instala um microfone num gabinete de um servidor público, por exemplo, para tentar investigar alguma situação relacionada à corrupção. Beleza? A escuta ambiental ocorre quando uma das pessoas, certo? Um dos alvos sabe que está sendo realizada a escuta. Então, a polícia filma um momento em que o empresário vai lá, né, que está sendo vítima de corrupção, ele está lá para entregar um dinheiro, né, para um fiscal corrupto, certo? Essas operações que você vê, às vezes, né, no Fantástico e tudo mais, certo? O nome dessa situação é a escuta ambiental. Então, uma das pessoas está sabendo, né, que elas estão sendo filmadas, que está sendo captado. E a gravação ambiental é quando uma pessoa, né, das duas, ela sabe, né, que ela mesma grava
as conversas, certo? Ela mesmo grava as conversas. Aqui traz um exemplo, uma mulher que instala uma câmera e filma um momento que o marido vai ameaçar matá-la e tudo mais. Beleza? Então, conheçam a diferença entre as três, né? Eventualmente, em provas, não só em prova objetiva, mas para uma prova discursiva, pode cobrar essa diferença entre os três conceitos, certo? E aí, pessoal, tá aqui o coração da nossa resposta, tá? Então, desde 2009, o STF já se posicionava dessa forma, que é lista a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, né? Em 2019, o STJ enfrentou também esse tema e a gente vai falar sobre isso agora, porque o pacote anticrime ele trouxe algumas mudanças a respeito da gravação ambiental. A gente vai falar sobre isso agora. Mas mesmo assim, o STJ e o STF mantiveram a mesma posição. Tá? É válida a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo como meio de prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial. É diferente da interceptação ambiental, certo? Ah, eu quero colocar uma escuta dentro de um escritório, certo? Principalmente de um local privado. Se for um local público, também não precisa, né? Então, uma captação ambiental, certo? De um local público não precisa de uma autorização judicial. Agora, entrou numa esfera, né, de intimidade, aí sim você precisa de autorização judicial. Um detalhe também aqui, tá? Sobre essa gravação ambiental de conversas. Se for uma conversa que é protegida por sigilo, também precisa de autorização judicial. Como assim, professor? Por exemplo, uma confissão, certo? Com um ministro religioso, com um médico, com um psicólogo, certo? Então, pessoas que têm um dever de sigilo, elas não podem gravar a conversa e utilizar essa conversa como prova no processo penal, certo? Precisaria, nesse caso, sim, de uma autorização judicial. Tranquilo? Então, são as exceções aí que a gente tem que ficar ligado também. Beleza? Bom, e aí eu trouxe aqui para gente o pacote anticrime, que ele alterou lá, né, o artigo 8º-A da Lei 9296, que é a Lei da Interceptação Telefônica, que não regulamentava a gravação ambiental, né, a captação ambiental. E aí o artigo 8º-A ele falou, olha, pode ser autorizada pelo juiz, certo? A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos, certo? E aí tem os requisitos. Primeiro, né, a imprescindibilidade da prova. Então, tem que ser uma prova que não pode ser obtida por outros meios, né, de maneira tão eficaz. Aqui, pessoal, olha só, diferença em relação à interceptação telefônica. Então, a captação ambiental, certo? Ela se aplica para crimes em que a pena máxima seja superior a 4 anos. Lembra que a interceptação telefônica, ela cabe em todos aqueles crimes que são apenados com reclusão, né? Aqui não, você tem mais um requisito, né? Tem que ser penas máximas superiores a 4 anos, né? Ele fala, né, esse parágrafo segundo aqui é muito polêmico, né? Cuidado com ele, porque a literalidade dele cai nas provas objetivas, que ele fala o seguinte: a instalação de dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do artigo 11 do artigo 5º da Constituição. Ora, o que significa esse exceto na casa? Ou seja, não pode fazer de jeito nenhum numa casa, ou tem que observar as regras da inviolabilidade domiciliar previstas no artigo 5º, inciso 11, ou seja, com autorização judicial, poderia fazer dentro da casa. Certo é que se você adotar essa interpretação literal, né, olha, exceto na casa, você perde praticamente a utilidade desse meio de obtenção de prova, né? Porque você vai fazer uma instalação de uma escuta ambiental durante o dia, né? A probabilidade de ter alguém, né, no imóvel é muito mais alta. Então, foi um artigo muito criticado, né, pela doutrina, certo? Mas cuidado com ele, tá? Às vezes ele cai em literalidade. Se cair alguma coisa um pouco mais profunda para você, né, argumentar, você tem que ir nessa linha, assim, olha, a jurisprudência não admite, certo, que se instale, né, embora tenha esse artigo
na, na lei por conta da imprescritibilidade da prova. Como é que você esvaziaria, certo, a utilidade desse meio de obtenção de prova? O prazo, né, de 15 dias, podendo ser renovável por decisões judiciais por iguais períodos, certo? Aqui ele fala a captação feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público pode ser utilizado em matéria de defesa. Beleza, professor. Então, até agora, o que o senhor está mostrando na lei aqui, a lei não está autorizando, não, né? A captação por terceiro, só como se fosse meio de defesa. E essa autorização legal, vamos dizer assim, que a jurisprudência interpreta, ela vem quando ele vai falar do crime, tá? Então, você tem o crime de realizar a captação ambiental, né? Assim como realizar a captação, interceptação telefônica, sem autorização judicial, né? Tá aqui, ó. E aí ele fala, ó, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, beleza? Então, essa aqui, vamos dizer assim, é a autorização legal para a captação ambiental por um dos interlocutores, beleza? Então, também era uma dos elementos que você poderia colocar na sua prova. Então, como é que a gente responderia essa questão? Primeiro, definindo prova ilícita, né? Segundo, falando das consequências de uma prova ilícita. Terceiro, falando do crime de corrupção que tinha acontecido naquele momento, que era um crime militar. Quarto, definindo a posição tanto do STJ quanto do STF, que admite a utilização de um terceiro interlocutor, né, da gravação por um dos interlocutores. Por último, falar da alteração com o pacote anticrime, né, falando, olha, o pacote anticrime tipifica a captação ambiental, certo, sem autorização judicial. Entretanto, a própria lei 9296, certo, deixa claro que não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. E aí eu acho que finalizaria a nossa resposta, né? Eu vou postar ali depois, né, o espelho da banca e, salvo engano, a banca, eu acho que essa prova veio antes do pacote anticrime, tenho quase certeza, tá bom? Pelo que eu li no padrão de resposta ali. Mas uma resposta é, mais, mais atualizada seria nesse sentido, tá bom? Beleza? E aí trouxe aqui uma decisão da sexta turma, decisão, né? Logo depois, um ano depois aí, do pacote anticrime. As inovações do pacote anticrime, na Lei 9296, não alteraram o entendimento de que é lícita e válida a prova consistente em gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, questãozinha aí, bem tranquila, né? Eu acho que das que a gente já fez aí é uma das mais sossegadas, né? Mas aqui a gente aproveitou para trabalhar alguns outros temas, né? Aproveitamos para falar, olha, o crime de corrupção mudou no Código Penal Militar, para quem não estava ligado, né? Falamos aí também, né, de alguns aspectos da Lei 9296. Vamos falar então agora, pessoal, das questões do grupo. Bora? O Murilo falou, ó, tranquilo, né? O lance é preencher todas as linhas. Pois é, isso que eu estou falando, pessoal. Esse é o tipo de questão que é ao contrário, né, de algumas que a gente estava fazendo. Algumas questões, né, o camarada pô, dava quatro quesitos para a gente fazer e você tinha ali, né, 20 linhas para preencher. E às vezes faltava linha, né? Nesse caso aqui, não. Eu acho que era um tema praticamente, né, e ele queria que você escrevesse de 25 a 30 linhas. Então, realmente, ia ter que gastar o seu latim aí, né? Usar suas, usar sua criatividade, lógico, sem fugir do tema, né? Sem fugir do assunto, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vamos fazer aqui as questões do grupo, então. Primeira questão do grupo, pessoal, que ficou com um índice de acerto de 56%, né? É o seguinte item aqui. Como decorrência do princípio da legalidade, a organização e funcionamento da administração federal somente podem ser disciplinados por lei. Pessoal, essa questão está certa ou está errada?
Estão aí com muitos erros, né? Tá errada, né, Cadu? Por quê? Você tem, certo, a possibilidade de um decreto autônomo, né, regulamentar a organização da administração federal, não é isso? Está inclusive na Constituição Federal, é uma das prerrogativas ali do presidente da República e que ele pode, inclusive, delegar para os ministros de Estado, para o AGU, né, para o Procurador-Geral da República, certo? Então, ele pode dispor mediante decreto, né, desde que não tenha o quê? Aumento de despesa, né, nem criação de órgãos, sobre o funcionamento da administração pública. Outra hipótese que pode usar o decreto autônomo é porque para extinguir cargo, né? Então, regra geral, extinção de cargo público pode ser mediante, tem que ser mediante lei, né? Mas se tiver vago, certo? O chefe do Poder Executivo pode extinguir mediante decreto. Então, a lei não é o único instrumento para disciplinar a organização e funcionamento da administração pública federal. Dá uma olhadinha aí no artigo 84, atribuições do presidente da República, senhores. Cai. Poder Executivo cai com mais frequência em provas de polícia militar, tá bom? Costuma cair com mais frequência em provas de polícia militar do que característica do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Beleza? Então não deixe de dar uma olhada nisso aí, até porque foi um item, a gente teve mais de 100 respostas, beleza? E tivemos esse índice de acerto aí, que não é um índice alto, né? Próxima questão foi uma questão sobre a lei orgânica das polícias militares, né? Senhores, vocês que estão se preparando para a polícia militar, tá? A lei não é grande, tá bom, pessoal? Já deu tempo de você dar uma lida nela, certo? Leia toda a lei, né? Leia pelo menos uma vez. Por quê? Porque essa lei vai estar na sua prova, cara, né? É óbvio, você que está se preparando para a Polícia Militar, está se preparando para a PMDF, a lei orgânica das PMs vai estar na sua prova. E aí é fazendo aquela lei, aquela leitura, né, de lei seca com aqueles aspectos, né, que eu já chamei a atenção para vocês. O que que a gente tem que observar quando a gente for pegar uma lei nova? Né? Primeiro, prazos, né? Todos os dados objetivos que tiver na lei, você tem que gravar, tem que memorizar. Então, eu coloquei de propósito ali uma questão besta, né? Aqui, o que poderia estar errado aqui? O prazo, né, dias. Né? A pergunta era, segundo a lei orgânica, o comandante geral nomeado deve apresentar em até 60 dias da posse um plano de comando com metas, indicadores, prestação de contas, participação da sociedade ajustado aos planos estratégicos da instituição. Né? O que poderia estar errado aqui seria o prazo. Concorda comigo? Então, é justamente isso que o examinador vai pegar. Então, leitura de prazo, né, de prazo, data, período, o que você tiver de dado objetivo lá de número, você tem que destacar. Segundo, de atribuições, né? O que é atribuição do comandante geral? O que é atribuição dos governadores? O que é atribuição da unidade da federação? O que é atribuição do Poder Executivo Federal? Então, isso aí você também tem que destacar na sua legislação, na sua lei seca e na sua lei orgânica, beleza? Então, prazos, competências, né, atribuições de autoridades e, lógico, né, aquelas palavras-chave, né, aquelas palavras que chamam atenção em qualquer leitura de lei seca. Então, exclusivamente, né, privativamente, as exceções, né, ressalvado. O caso clássico, né, que todo mundo pergunta, professor, bacharel em direito, né? Vai estar, pô, tem lá uma ressalva na lei, né, dizendo que em até 6 anos, em relação aos requisitos de ingresso, que tem as instituições para implementar, beleza? Então aqui essa questão tá certa, tá bom? Tá certinha. E muitos de vocês, né, muitos de vocês erraram. Então ele tem que entregar, assim que ele for nomeado, em até 60 dias, esse plano de comando. O que tem que ter nesse plano de comando? Então, metas qualitativas e quantitativas de produtividade e de redução de índice de criminalidade. Né? Então, tem um compromisso, né, de reduzir os índices criminais, né, dentro da sua esfera de atribuições. Diagnóstico da necessidade de recursos humanos e materiais. Cara, que tema forte, né? Se você não tiver uma, uma prova discursiva com estudo de caso, né, com algo nesse sentido, que tema forte, né, para uma prova discursiva aí de carreira policial, a questão da redução do efetivo, né, das polícias militares e das polícias civis ao longo dos anos. Né? Então, o efetivo. E a do Distrito Federal foi a que teve a maior queda, né, de efetivo aí nos últimos 10 anos, certo?
Então, indica, né, a necessidade, né, de novas contratações e tudo mais, e é um tema aí bem atual, né? Tem que estar no plano de comando, né, do comandante geral. Programas de capacitação do efetivo, planejamento das ações específicas direcionadas ao melhor exercício das atribuições do órgão, previsão de criação e extinção de unidades policiais e da estrutura organizacional. Tem que estar no plano de comando, né? Aqui no Distrito Federal, a gente tem vamos dizer assim, uma dificuldade, né, em relação a isso, porque, por exemplo, para você criar determinadas estruturas, se você quiser criar um departamento, se você quiser extinguir um departamento ou uma diretoria, você depende do Poder Executivo Federal, né? O decreto distrital ele vai trabalhar unidades, vai, se for em âmbito de batalhão, tudo mais, seria no âmbito do decreto distrital. Agora, se for um departamento, uma diretoria, é um decreto federal. Então, a gente tem essa situação aí peculiar aqui no DF. Beleza? Então, uma questão também com baixo índice aí de acerto. Vamos lá no grupo. Nós temos a questão aqui de 12086 também, que teve um baixo índice de acerto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, uma questão com 54% de acerto. Segundo a Lei 12.086, as atividades envolvidas pelos integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal serão especificadas em ato do Poder Executivo Federal? Não, pessoal. Segundo a Lei 12.086, tá? Deixa eu... Vou parar de transmitir aqui. Vamos transmitir. Ver se mudou. Já está aparecendo o grupo aí, pessoal? Beleza. Tá aqui, ó. Questão aqui. Segundo a 12.086, as atividades envolvidas pelos integrantes dos quadros da PMDF serão especificadas em ato do Poder Executivo Federal? Não, tá errado, tá, pessoal? É em ato do governador do Distrito Federal, beleza? Em ato do governador do Distrito Federal. Deixa eu só achar o artigo aqui para vocês. Ato. Tá aqui, ó. Esses dois artigos aqui, ó, artigo 3º e 4º da 12.086, ele cai pra caramba, tá, pessoal? Ele cai bastante em prova de concurso aí da PMDF. Tá em prova do Chuaem, prova do CFO, prova para soldado. Então, o que o examinador faz? Ele troca aqui, né? Distribuição do pessoal do efetivo da PMDF é feita pelo ato do comandante geral. As atividades envolvidas são especificadas em ato do governador. Então, às vezes ele troca, né, governador com comandante geral aqui, né, o 3º pelo 4º. E nesse item aqui foi mais longe ainda, né, pessoal? Ele colocou aqui que seria no Poder Executivo Federal, tá bom? Então, está aqui no artigo 4º da Lei 12.086, a correção dessa questão, uma questão aí com 80 respostas, mais de 80 respostas, e 53% de acerto. Tá bom? Vamos ver aqui, tem uma outra que... Essa aqui também, ó, vocês tiveram mais erro do que acerto, inclusive. Essa aqui é batida também, pessoal, de legislação da PMDF, né? Legislação da PMDF, na última prova do CFO da PMDF, foi aquela. Foram 8 questões, foram 8 itens, certo? Lógico, teve duas de lei orgânica, né? 6 de legislação da PMDF, 2 de lei orgânica, mas foi uma questão, foi um tema bastante cobrado na última prova. Compõe a comissão de promoção de oficiais e de praças o comandante-geral, que a presidirá, o subcomandante-geral da corporação, o corregedor e o titular do órgão de direção de pessoal. Pessoal, presta atenção. Tá? Você tem comissão de promoção de oficiais e comissão de promoção de praças. Beleza? Na comissão de promoção de oficiais, quem preside é o comandante-geral. Ok.
mas na de praças, não. Quem que preside a comissão de promoção de praças? O subcomandante-geral. Exatamente, Cadu respondeu aqui. Bom, então, questão aí com bastante erro, só porque colocou no mesmo bolo aí, tá bom? Essas comissões, né, e quem as compõe, tem que estar na massa do sangue também, quem está estudando aí legislação da PMDF, beleza? Então, uma questão aí com bastante erro também, essa questão da comissão. Teve outra questão aqui, pessoal, foi de direito penal. Eu queria trabalhar com vocês, que vocês não foram bem. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá mais para trás. Vamos lá. Já fez. Hum, era essa aqui, ó, pessoal. Essa aqui, ó. Em caso de crime que, por tratado, o Brasil se obriga a reprimir a extraterritorialidade incondicionada, né? Não foi uma questão que, vamos dizer assim, está com muito, né? Mas que me chamou a atenção aqui, deu uns 60% só de acerto, tá? O Cadu está perguntando aqui sobre as comissões, né? A comissão de oficiais tem 7 membros. É só um a menos, tá, Cadu? É só um a menos. Na verdade, são 5, né? Tá lá no finalzinho da 1286, beleza? Olha só, essa questão aqui que eu queria ver com vocês, ó. Em caso de crime que, por tratado, o Brasil se obriga a reprimir a extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, vamos abrir aí o artigo 7º do Código Penal. Artigo 7º do Código Penal. O que que vocês têm que saber sobre isso aqui, cara? Presta bastante atenção. Extraterritorialidade. No Código Penal, você tem hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que está no artigo 7º, inciso 1º, certo? E extraterritorialidade condicionada. O que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade é a possibilidade de você aplicar a lei penal brasileira num crime que não aconteceu dentro do território nacional. Perfeito? Por que que no direito penal isso é importante? Porque você tem essas duas regras. No Código Penal Militar, você não tem essa regra, né? Lembra-se que no Código Penal Militar, a regra é a extraterritorialidade. Não importa onde o crime militar aconteceu, vai se aplicar a lei penal militar, né, independente de condições. Mas no Código Penal comum, não, né? Você tem essa regra da extraterritorialidade. Ele está falando sobre isso aqui, ó. Ó, artigo 7º, inciso 1º. Aqui são casos de extraterritorialidade incondicionada, né? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Exatamente, é condicionado, né, Breno? Então, quando que é incondicionado? Contra a vida e liberdade do presidente, contra o patrimônio, a fé pública, né, da administração pública, né, União, Estados, municípios, né, de empresa pública, de autarquia, os crimes praticados contra a administração pública por quem está ao seu serviço e o crime de genocídio, quando o agente for domiciliado brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essas aqui, do inciso 1º, são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E aí vem o inciso 2º. Qual o primeiro que ele fala aqui no inciso 2º? Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Nesses casos do inciso 2º, o que ele fala? Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende, ou seja, temos condições, né? Temos condições. No caso do inciso 1º, o agente punido, ainda que absolvido o condenado estrangeiro, ou seja, não depende, é incondicionada. Beleza? Então, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir,
né? Crimes praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronave e embarcação de propriedade privada. Essas hipóteses aqui, pessoal, são hipóteses de extraterritorialidade condicionada. E aí vai depender do agente entrar no território nacional, do fato também ser punível no país, né? Do crime estar incluído naquele que a lei brasileira autoriza extradição. Então tem que ser crimes. Isso aqui está lá na lei de imigração, que geralmente não cai, né, para a CFO, mas são crimes apenados, salvo engano, pelo menos com a pena acima de 1 ano. Então, por exemplo, contravenções penais não autorizam, né, essa. Por isso que isso é uma das questões, né? Olha só que interessante. Vocês viram a questão do ministro Alexandre de Moraes, que brigou com aquele camarada, o filho dele brigou também com o camarada no aeroporto em Roma. Uma das coisas que estavam fazendo uma crítica muito severa e com fundamento, assim, de, cara, foi uma via de fato, foi uma contravenção penal. Então, não tem nem extraterritorialidade, né? Não tem porquê a aplicação da lei penal. Aí o pessoal, não, mas foi crime contra a democracia. Ah, não, peraí, os caras brigaram na fila do aeroporto, né? Certo? Por quê? Porque é um crime que não autorizaria, em tese, a extradição. Beleza? Tranquilo, pessoal? O William botou aqui princípio da justiça universal. Da justiça universal, ele está aqui dentro do genocídio, né? Ou então, isso também, né? Crimes que tratados ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Mas, né? Mais uma vez, nesse caso, depende de condição. Tá bom? Depende de atender as condições aqui do parágrafo segundo. Beleza, pessoal? Meus amigos, minhas amigas, o Breno falou, tenente, eu errei aquela que personalidade jurídica dos órgãos públicos. Entrei por agora. Tiver só como lembrar. Beleza. Né? Vamos ver aqui. Essa é tranquila, tá? Deixa eu abrir aqui o Telegram. Ah, aqui. Essa aqui, né, Breno? Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Presta atenção, isso é simulado, inclusive, tá? Órgãos não têm personalidade jurídica, ok? Então, um órgão público, a PMDF é um órgão público, ela não tem personalidade jurídica, certo? Quem representa a PMDF, ou representar a PMDF judicialmente, é o GDF. Então, por exemplo, se um agente da Polícia Militar, né, um policial militar comete algum ato ilícito, né, que enseje responsabilização civil, a pessoa que vai acionar, ela não vai acionar a PMDF, ela vai acionar o GDF, certo? Por quê? Porque a PM, o que é não ter personalidade jurídica? Ela não tem capacidade de ocupar um dos polos de uma relação processual. Tranquilo? Beleza. Isso vale para a PMDF, vale para a Câmara Legislativa, por exemplo. Não tem personalidade jurídica, porque é um órgão público, ok? Agora, agora ela tem personalidade judiciária, ok? Por exemplo, a Câmara Legislativa ela tem personalidade judiciária. Na defesa dos seus interesses específicos, das suas competências, das suas prerrogativas, aí sim ela pode ocupar. É uma exceção, tá? Então, seria assim, embora não dotados de personalidade jurídica, para o item estar certo, tá? Os órgãos públicos possuem capacidade processual ou personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas e suas competências institucionais. Aí estaria certo. Beleza? Beleza, Breno? Então é isso. Vou botar mais questões aí daqui a pouquinho, né? Eu já vou, quando eu fechar aqui, já vou botar algumas questões e todo dia eu vou estar colocando aí para a gente fazer o mesmo esquema, né? Na segunda-feira que vem, a gente corrige mais uma questão discursiva de prova de oficial da Polícia Militar e corrige também essas questões dessa próxima rodada aí dessa semana, que vocês tiverem um índice menor de acertos, tá bom? E aí, pode fazer igual o Breno também, cara. Ficou com dúvida em alguma questão, né? Tá ao vivo aqui na aula
você tem essa prerrogativa aí da gente corrigir alguma questão. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí por estar acompanhando a aula, tá? Tivemos aí, hoje chegamos a ter 13, 14 pessoas. Muito bom, né, essa volta. Obrigado pelas mensagens aí de carinho, né, de desejando as melhoras, né? Realmente, dengue não é brincadeira. Rapaz, eu nunca fiquei doente do jeito que eu fiquei. Não lembro de ficar em uma semana na cama destruído mesmo, sem conseguir fazer nada. Não consegui, se eu sentasse no computador aqui, a luz, tudo atrapalhava, coisa de louco, né? Mas, graças a Deus, né? Aparentemente, eu tô bem, né? Vou refazer os exames para ver se está tudo certo, plaqueta e tudo mais. E aí a gente voltou com força total. E, cara, muito em breve a gente vai estar lançando aí nossa mentoria para o CFO da PMDF. Eu peço para vocês, não fechem com ninguém, né? Espera um pouquinho. E o que a gente está preparando realmente é muito especial, vai ser muito bacana, muito organizado. E vão contar, né, com esse nosso assessoramento, com esse contato que a gente já tem aqui na segunda-feira, né, mas vai ser mais intenso e mais produtivo. Tá bom? Vamos ver aqui as mensagens. Perdeu o TAF por conta de dengue. Bah, Lucas. Caramba, bicho. Que doença miserável, cara. Mas, Lucas, é assim, tá, velho? O seu TAF vai ser o do CFO da PMDF. Esse é o seu TAF, tá bom? Em nome de Jesus vai dar tudo certo, meu amigo. Conta com a gente. Beleza? Um abraço, pessoal. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, de muito trabalho, de muito estudo. Tá bom? Conta comigo. Qualquer coisa, podem mandar mensagem aí, sugestões, dicas, opiniões. A gente está aqui, sempre aberto para servi-los. Um abraço.